Fala pessoal, tudo bem? Estamos aí na nossa quarta aula, né, da oficina de percussão corporal, né? Espero que tenham visto as outras, né? E que tenha feito os exercícios propostos e tenha ficado claro, né, o que eu tentei explicar e passar nessas primeiras aulas. Hoje, nessa quarta aula, a gente vai trazer uma figura nova, né, que é a colcheia, porque até agora a gente só utilizou a semínima, né, que é aquela uma nota por tempo. Então agora a gente vai começar uma subdivisão. Daqui a pouco eu vou apresentar ela certinho para vocês, mas primeiro eu queria retomar só para a gente lembrar o que a gente fez por último do exercício passado, da aula passada, que foi a variação de ritmos baseados aí na própria semínima, né, que a gente vinha usando. Então o ritmo básico que a gente tinha feito era esse, né? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Né? E agora eu vou só repassar aquilo que a gente já tinha feito, que eu tinha proposto, que era sempre colocar uma pausa no primeiro tempo do segundo grupinho de quatro notas, né? Então 1, 2, 3, 4. A gente repetir, né? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Dando pausa no primeiro. Tá? Então eu vou refazer aqui, né? Só para a gente lembrar, né? Então eu vou fazer uma vez cada um. Tá? Mas assim, é para resgatar mesmo aquilo que a gente já tinha feito. Tente fazer junto, né? Se for alguma dúvida, tenta perceber onde que está ficando a pausa, né? Que sempre a pausa é o silêncio, como eu tinha falado. Então eu vou fazer e aí a gente vai relembrar, tá? Então o ritmo base era esse, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aí a gente vai tirar do primeiro. Então, ó, o 1, que era aqui, né? A gente não vai fazer. 2, 3, 4. Mas é importante sempre contar, mesmo que a gente não toque. Então, por exemplo, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O segundo era isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O terceiro era 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E aí a gente vai tirar do primeiro. Então ficaria 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E agora do quarto, que era 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Certo? Então é isso. Das figuras de semínima, a gente pode fazer uma série de outras variações aí, né? Aquilo que a criatividade permitir, a gente pode fazer. Mas para a gente começar, lembra que lá na primeira aula eu tinha comentado que a gente ia usar o Pozzoli, que é aquele método, né, que tem várias séries, né? E cada série que passa vai mudando o grau de dificuldade, né? Para a gente começar a fazer aquela primeira série, hoje eu quero apresentar para vocês a figura que o nome é colcheia, né? Então aqui, ó, eu tinha mostrado as figuras aqui, tentar deixar o mais perto. A gente estava usando essa figura aqui, que é a semínima, certo? E a pausa de semínima aqui, que ela vale 1. O que a gente vai usar hoje é essa do lado aqui, ó, que é a colcheia, que ela vale meio. Tá vendo aqui? E essa aqui é a pausa de colcheia. Então, eu tenho aqui, né, eu vou mostrar ela ampliada para facilitar, mas o que a gente tem que entender, que se essa nota aqui, ó, que a gente estava usando, ela vale 1, a colcheia, ela vale metade dela aqui, dessa nota anterior, dessa figura anterior, né? Então a semínima vale 1. Logo, se a colcheia vale metade da semínima, ela vale meio, né? Então, para a gente conseguir ter uma semínima, a gente precisa de duas colcheias, não é isso? Então aqui, ó,
essa aqui é a colcheia, né? A figura dela, o que ela muda? Na semínima, ela tinha só aquela haste aqui, né? Que a gente chama de haste, né? E agora tem a bandeirola, que é esse outro desenho aqui, para diferenciar uma da outra, certo? Então, essa é a semínima, perdão, a colcheia, e essa aqui é a pausa de colcheia, tá? Aí aqui, ó, eu coloquei assim para a gente tentar entender um pouco. Cada uma dessa aqui, ó, que é a semínima, ela vale 2 colcheias. Por quê? Porque é meio dessa com meio dessa vai dar 1, certo? O que a gente tem que entender também? Quando a gente vê essas figuras aqui, ó, que é a colcheia, ela não tem só esse jeitinho aqui de desenhar, né? Quando ela tá sozinha, que é uma só, porque a gente tem a opção de fazer o seguinte: a gente pode colocar só uma dessa e uma pausa nessa segunda, ou pode ser ao contrário também, ou pode ser uma pausa nessa e uma notinha nessa aqui, na segunda. Porém, a gente tem a opção também de colocar as duas, né? Quando não quero colocar pausa em nenhuma. Quando a gente vai colocar as duas juntos, a gente pode escrever ela separado assim, né? Uma do ladinho da outra. Ou a gente pode escrever dessa maneira aqui, ó. Eu coloquei aqui, ó. As duas separadinhas aqui. E é igual essas duas. Isso aqui é bem comum da gente ver por aí, assim, até quando tem alguma coisa relacionada à música, as pessoas já utilizam isso aqui, né? Que ela é a mesma coisa, colocar as duas separadas aqui ou as duas juntinhas aqui, ó. Tá vendo? Que essa bandeirolinha aqui, ó, imagina que essa bandeirola e essa a gente puxou para cá e juntou as duas. Então fica essa linha aqui, ó. E aí eu coloquei as pausas, né? Se a gente tiver a pausa, isso aqui vai ser igual, né? E aqui também, a pausa sempre é desse mesmo jeito, certo? O que pode variar é pausa na primeira, pausa na segunda, tá? Então, o que a gente precisa entender? Quando a gente está tocando uma semínima, a gente geralmente, para a gente facilitar, quando a gente, o solfejo, né? Tem um recurso aí para facilitar, para diferenciar. Toda vez que a gente vai ver essa figura aqui, ó, que é a semínima, a gente vai falar tá, né? Então, por exemplo, 1, 2, 3, 4, tá, 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 tá. Eu coloquei 4 semínima. Então, toda vez que eu falo tá, 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 é uma semínima que tem, né? Quando eu for solfejar, né, falar o da colcheia, a gente já não vai usar o tá, não vai ficar tá, tá. A gente vai usar o tire, tire. Então vai ficar tá, tire, né? Que é essa daqui, ó. Por quê? Para a gente começar a entender a divisão com som igual, tá, 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 fica mais difícil do que ficar tá, tire. A gente consegue entender melhor, certo? O que é essa questão do meio tempo, né? Quando a gente toca uma nota por tempo, 1, 2, 3, 4. Aqui, ó, tem todo esse espaço aqui que fica vazio, né? Não tem nada aqui no meio quando a gente toca uma nota por tempo. Quando a gente vai colocando as subdivisões, cada tempinho nesse espacinho aqui, ó, vai colocando mais notas, né? Então a gente começou colocando uma e agora a gente vai começar a colocar 2 por tempo. Então, normalmente quando a gente tá falando de colcheia, é muito comum a gente usar nesse intervalo aqui, ó, de tempo que a gente vem contando 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. É muito comum, para facilitar, a gente colocar um ezinho aqui no meio, ó. Então ficaria assim, não só aqui, né, mas em todo.
ficaria, por exemplo, 1 E 2 E 3 E 4 1 E 2 E 3 E 4 que é para a gente conseguir perceber esse E que é um meio, né, um intervalo aqui de tempo entre o primeiro tempo e o segundo. Então fica 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, contando uma por tempo. E para facilitar a nossa percepção em relação a meio tempo, fica 1 E 2 E 3 E 4 1 E 2 E 3 E 4 E. Então esse E é mais uma notinha que a gente colocaria. Por que a gente fala de meio tempo? Porque sempre que a gente pega a partitura aí, as figuras elas são subdivisões, né? Eu não comecei lá da primeira, eu comecei já da semínima, que é mais fácil de compreender, né? E aí começar a subdivisão. O que é subdivisão? É sempre dividindo no meio. Então, metade de 1 vai ser meio. Pra gente, se eu tenho dois meios, aí que eu consigo montar um, né? Então é a mesma coisa. A colcheia, ela é um meio, mas para eu ter um tempo, então eu vou precisar de dois meios, que seria de duas colcheias, certo? Então eu fiz aqui, ó, uma anotaçãozinha aqui, com esse E, para a gente tentar entender. Então aqui, ó, eu coloquei bem pequenininho aqui em cima, tá escrito, né? Tá, 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 tá. Tá vendo, ó? Que o tá sempre tá em cima do número aqui, ó. Não é? Então, ó. 1, 2, 3, 4. Tá, 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 tá. Já aqui, ó, que são os grupinhos de colcheia, tá a nota em cima do 1 e em cima do E. Em cima do 2, em cima do E. Em cima do 3, em cima do E. Em cima do 4, em cima do E. Então, se a gente e eu olhar aqui, ó, eu coloquei o tire em cima também, que é para diferenciar. Então, se a gente conta assim, ó, 1, 2, 3, 4, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então, uma nota por tempo. Tá, 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 tá. Agora a gente vai contar as duas aqui, ó. Então fica 1 E 2 E 3 E 4 E 1 E 2 E 3 E 4 E. Então vai ficar tiri 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 tiri, né? Então vai ficar isso aqui, ó. No tempo, se o tempo se mantém, a divisão vai ficar o seguinte. Ó, eu vou fazer aqui, ó, ler aqui de cima e vou passar aqui de baixo para a gente perceber a diferença, tá? Então aqui, ó. Tá, 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 tá. Tiri, 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 tiri. Tá, 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 tá. Tiri, 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 tiri. Certo? Então por que eu tô explicando isso aqui? Para a gente começar a usar o método do Pozzoli, que ele já inicia com essas figuras aqui na primeira série. Então tem essa figura de semínima e pausas de semínima, e as figuras de colcheia e tem pausas de colcheia. Eu quero dar um outro exemplo baseado no som aqui. Então, ó, sempre que eu tiver essa figura aqui, ó, vai ser a pausa, né? Que eu falei dessa figura aqui, que é a colcheia. Então, essas duas e essa aqui é a mesma coisa. A pausa vai ser igual. O que a gente precisa entender? Existe a possibilidade, como eu já tinha dito, de pausa na primeira. Então, aqui, ó, eu tampo aqui, ó, tá valendo essa pausa aqui. Se eu tampo aqui, tá valendo essa pausa aqui, ou essa aqui, certo?
Então, ó, eu tentei fazer de um jeito aqui que, embora não vai seguir certinho aqui, é só para a gente substituir para a gente entender a diferença. Então, quando eu tenho a pausa no primeiro tempo da colcheia, vai ficar, desculpa, vai ficar da seguinte maneira. Então, eu contava, eu vou fazer primeiro sem a pausa duas vezes, depois eu vou fazer com a pausa, tá? Mais duas vezes. A pausa na primeira aqui, ó. Então, ó, vai valer de assim, ó. Como se eu estivesse vendo daqui, né? Isso aqui também pode ignorar. Então, ficaria a pausa e a nota, tá? Depois vai ficar invertido. Mas então vai ficar assim, ó, na primeira, né? Então fica assim, ó. Eu vou contar sozinho, depois eu começo a fazer sem a pausa. Então, ó. 1, 2, 3, 4. Tiri, 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 tiri. Agora com a pausa. Tiri, 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 tiri. Certo? Se eu inverter a pausa para a segunda, só vai ficar o ti, não vai ter o ri, né? Então fica, ó, sem a pausa. 1, 2, 3, 4. Tiri, 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 tiri. Com a pausa. Ti, 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 ti. Dá uma impressão, como é meio sequinho assim, que acaba ficando parecido com a semínima, né? Mas na verdade ela é um pouquinho mais curta, que vai só até a metade. Então, por exemplo, se a semínima, o som é isso aqui, ó, por exemplo, da hora que eu bati, ó, tá, 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 tá. A colcheia vai ficar tá, 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 quando eu tenho uma pausa na segunda. Se eu tenho uma pausa na primeira, a nota ela vai começar a contar a partir da metade aqui, né? Então fica, por exemplo, vou fazer sem a pausa e agora com pausa na primeira, né? Então ficaria tiri, 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 tiri. Agora com a pausa. Ri, 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 né? Na medida que a gente for fazendo os exercícios, né, do próprio método, acho que vai ficando mais claro. O ideal, né, sempre que surgir dúvida, né, seria repetir os exercícios, tendo como referência algum exercício anterior, né? Por quê? Porque a gente faz um comparativo daquilo que a gente tá com a dúvida com aquilo que foi executado. Então, lembrando sempre assim, ó, toda vez que a gente vê a figura de semínima, que é essa aqui, a gente vai falar tá. E toda vez que tiver as figuras de colcheia, é tire. Se tiver sem a primeira, vai ser só ri. E se tiver sem a segunda, vai ser só ti, né? Então, a partir na aula que vem, a gente vai começar a dar uma lida, né, no método, nas primeiras linhas do método, para que isso fique mais claro. E a partir daí vai ter mais algumas propostas da percussão corporal propriamente dito, tá bom? Então espero que tenha ficado claro. Bons estudos a todos aí, tá bom? Obrigado, fiquem com Deus.